Olá pessoal, tudo bom? Estou gravando esse vídeo aqui com o objetivo de ser mais um recurso para auxiliar vocês nessa avaliação integrada. A gente, galera, estudou basicamente os dois primeiros séculos da ocupação portuguesa no Brasil, de 1500 por volta ali de 1650, 1670, tá? E nesse primeiro corte que a gente está analisando, nós começamos falando sobre a questão indígena, os povos nativos que residiam no território brasileiro. Alguns livros didáticos trabalham com o termo América pré-cabralina, Brasil pré-cabralino, tá? Só que esses termos se referem ao mesmo período ali, onde a gente analisa, basicamente, os povos nativos que residiam no território brasileiro. O que nós temos de informação sobre esses povos são frutos de trabalho da historiografia, da antropologia, da linguística, da arqueologia, tendo visto que esses povos não utilizaram assim escrita, né, como fonte, como base ali para registrar sua própria história. Então, esses segmentos das ciências nos oferecem informações que nos ajudam a investigar esses povos. E algumas informações a gente tem, como eu já comentei com vocês em sala de aula. Esses povos, eles são politeístas em sua maioria. Nós dividimos a análise das etnias desses povos de acordo com aquilo que a linguística nos oferece, dois troncos, né, o Tupi e o Macro-G, e as ramificações que vão surgir de cada um desses povos, tá? De cada um desses troncos linguísticos. E ao longo do processo da ocupação portuguesa, a gente observa que esse contato, o primeiro contato é registrado na obra de Pero Vaz de Caminha, e o segundo contato a gente observa que ele foi feito ao longo do período de colonização, tanto por francês, tanto por holandês, assim como por outras potências europeias. Ao longo, pessoal, do período de colonização, os índios eles vão sendo alvos de escravidão. A Carta Foral, documento esse que estabeleceu normas e diretrizes para os capitões donatários no período de 1530, ela estabeleceria regras ali que os indígenas poderiam ser, então, sim, escravizados. Diante disso, nós vamos ter uma utilização do indígena como mão de obra escrava. O indígena que vai sofrer nesse primeiro contato, tá? Esse primeiro contato não vai ser nada saudável, pois muitos vão morrer decorrente de doenças que já circulavam no continente europeu. O próprio contato da colonização, algumas etnias vão entrar em atrito, vão ter conflitos e muitos indígenas acabam sendo dizimados nesse processo. E não acaba por aqui, isso vai ainda percorrer ao longo de boa parte do período colonial, tá? Até que a gente tenha a chegada dos jesuítas, que vão procurar proteger a figura do indígena, tá? Mesmo assim, os colonos ainda vão resistir à presença dos jesuítas e vão sim buscar a mão de obra escrava indígena, tendo visto assim que ela era barata, porque a outra forma que a gente vai observar de escravidão que vai ser inserida no processo de colonização do território brasileiro é a mão de obra africana. E aí Portugal, que já estava inserido dentro daquela dinâmica de tráfico negreiro, passa a trazer esses escravos para o Brasil. Eles veem isso uma forma lucrativa e esses escravos então passam a ser inseridos nessa dinâmica colonial. Ela vai substituir plenamente? Não, porque a gente vai observar que ainda havia tentativa de escravidão indígena, mas ela passa a ser massiva, o fluxo passa a ser maior. Estima-se que ao longo de 1550, 1850, né, a gente tem ali a entrada mais ou menos de 5 milhões de escravos no território brasileiro. Então é muita gente, tá? Diante disso, pessoal, a gente falou sobre as capitanias hereditárias. Foi a primeira tentativa, então, de fato, de administrar essa colônia, a divisão do território em capitanias hereditárias. Essa divisão ela foi feita por meio daquele documento que eu coloquei para vocês, a Carta Foral, estabelecendo normas e diretrizes aos capitães donatários. Eles teriam algumas atribuições, entre elas de dividir esse território em sesmarias, dando origem naquilo que a gente chama na nossa cultura política de latifúndio, uma grande extensão de terra no controle de uma pessoa só. E geralmente esses latifúndios são dedicados à monocultura.
Outro aspecto também que a gente pode falar ainda é sobre a sociedade açucareira. A sociedade açucareira, ela passa a se desenvolver plenamente a partir do governo geral, tendo em vista que durante o período das capitanias hereditárias foi um modelo que acabou não dando tão certo, só que duas se destacaram, Pernambuco e São Vicente, justamente pelo cultivo de cana-de-açúcar. E a partir de 1548 nós vamos ter então a implementação principalmente no litoral nordestino, não apenas Pernambuco, mas outras regiões vão cultivar cana-de-açúcar e a gente tem essa dinâmica da sociedade de açúcar. Sociedade de açúcar que é caracterizada pelo senhor de engenho, esse que vivia na casa grande, representa o monopólio, representa o poder, representa a autoridade. E essa sociedade açucareira é sustentada pela mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava, ela vai então sustentar toda essa dinâmica. Eles vão morar dentro da senzala, galpões fechados, condições insalubres. A gente vai ver sim vários casos de resistência da parte desses escravizados que viviam em condições subalternas, tá? Então, assim, para essa avaliação integrada, basicamente o que a gente precisa ter de informação são esses aspectos que eu mencionei para vocês. Eu espero que esse vídeo seja um recurso aí a mais na sua revisão e que vocês tenham uma boa prova. Sucesso para vocês, boa noite.